A seguir, IIGD Irajá. Então muitos cristãos perguntam assim: por que as minhas bênçãos não chegam? Por que eu oro, minhas bênçãos não chegam? Poxa, por que isso assim ainda não aconteceu? Poxa, por que aquilo assim ainda não mudou? Por quê? São muitos porquês, né, irmãos? Então vamos aqui a uma base muito sólida, irmãos. Jesus Cristo é a rocha inabalável. Ele é a rocha. Bom, primeiro, a pessoa que aceita Jesus, ela passa a fazer parte da família de Deus, tem o seu nome no livro da vida, mas ela precisa buscar o batismo no Espírito Santo e a comunhão, porque é no coração que o Espírito de Deus fala. Ele quer falar. Às vezes, irmãos, como eu falei no primeiro culto, Deus quer corrigir um filho, uma filha. Não diz o Evangelho de João que quem aceita Jesus se torna filho de Deus? Não é? Está lá em João capítulo 1, versículo 12. Não mexe na sua Bíblia, se você anota, se você não sabe, se você é novo no Evangelho. Não é, né? O Evangelho de João diz com toda simplicidade: mas a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque a ideia que todo mundo tem é que todo ser humano sobre a face da terra é filho de Deus. Misericórdia. Se fosse, que Deus, que pai é esse, gente? Tanta gente na miséria, tanta gente sendo destruída, tantas guerras, tanta violência no mundo, pessoas tomadas por demônios. Não. Quem recebe Jesus se torna filho. Mas será que toda pessoa que aceita Jesus de imediato abre o coração para o que Deus fala nas Escrituras? E Deus quer falar ao coração de cada um. Uma pessoa não ouve nem a palavra escrita, que lê, de repente não dá aquela atenção. E aí a pessoa se atrasa, irmãos. E aí ficam, esses questionamentos: meu Deus, já sou de Jesus há tantos anos, não tem um da minha família que se converta. Poxa, eu já sou de Jesus há tantos anos, meu Deus, minha vida não muda, não tenho prosperidade. Meu Deus, se é filho, precisa ouvir o pai. Essa é a base, irmãos. Se é filho, se é filha, precisa ouvir o pai. Deus não é um pai irresponsável. O preço que ele pagou para ter filhos foi alto demais. Foi a vida de Jesus, o único filho. Através de Jesus, Deus então ganha os filhos. Mas se a pessoa, sendo filho, sendo filha, não der a devida atenção, isso cada dia, o nosso coração tem que estar literalmente preparado e disposto para receber o que Deus tem a nos falar. E Deus, ele tem prazer em corrigir os seus filhos com amor. Não é com pancada não, irmãos. A princípio, o que acontece? Deus prepara um culto para corrigir um filho, uma filha. Como eu falei no primeiro culto, de uma senhora que era convertida há não muito tempo, chegou à nossa igreja para conhecer melhor a palavra, e disse que levou um choque quando ela viu que ela sentiu, porque Deus passou como que um filme dentro dela. E ela, que culpava todo mundo dos fracassos e dos erros, dos problemas familiares principalmente, filhos, crianças ainda, ela disse: eu enxerguei que eu sou uma pessoa ansiosa, nervosa, que eu grito, que eu falo demais. E foi um versículo, uma palavra que foi ao coração dela para mostrar como ela deveria agir. Ela disse: eu não fazia assim. E eu mostrei isso pela manhã. Às vezes as pessoas perguntam assim: por que minhas bênçãos não chegam? Será que eu não sou uma pessoa de fé? Se você não tivesse fé, você não tinha nem aceitado a Jesus. Você não viu? Você não esteve lá no sacrifício da cruz? Você não esteve lá no Gólgota? Você não esteve lá diante do Pilatos, quando Jesus foi espancado? Quando Jesus foi entregue? Você não estava lá. Eu também não estava, mas está escrito e nós cremos. Então nós seguimos a Jesus porque nós temos a certeza do que está escrito. Isso já foi suficiente para nós aceitarmos a Jesus e termos o nosso nome no livro da vida.
Mas e as bênçãos? Não são diferentes, irmãos. Ninguém precisa se espremer para receber bênçãos. Tem gente que é tanto jejum, é tanto desespero. Não, irmãos. Vamos entender a simplicidade. Claro que, se o cristão é negligente, se ele não aprende a amar a Deus, se ele não se esforça para colocar Deus em primeiríssimo lugar na sua vida, se não respeita para viver em santidade, para honrá-lo, claro que vai ter problemas. Não vai agradar a Deus. Mas a pergunta continua: por que minhas bênçãos não chegam? Jesus deu uma explicação sobre olhos espirituais, olhos naturais, olhos da carne, olhos da fé. Jesus explicou que a forma como nós vemos as coisas, como encaramos as dificuldades, como nós enxergamos as adversidades, isso faz diferença dentro de nós. Quando nós nos deparamos num momento difícil, em que as circunstâncias, aquilo que nos cerca, os problemas estão muito grandes, ou é um problema, mas é muito grande, e muita gente se perde nisso. Por que tantos perdem e por que alguns não vencem isso e alcançam as suas bênçãos? Então, irmãos, vamos dar uma atenção, porque Jesus é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor dos céus, da terra, debaixo da terra, como diz a palavra, o nome dele faz todos os joelhos se dobrarem. Não há um problema que ele não possa resolver. E você sabe, eu sei disso, nós sabemos, uma vez que temos a consciência de que a Bíblia Sagrada é a verdade, e a Bíblia nos apresenta que Jesus Cristo ressuscitou da própria morte, e Ele tem como vencer qualquer coisa, como nos abençoar, literalmente do jeito dele. Então por quê? Então nós vamos a uma base muito simples. Quando Deus tirou o povo do Egito, aquele povo saiu de lá cheio, o coração cheio, com uma promessa. Deus prometeu a Abraão que os seus descendentes desfrutariam de uma terra maravilhosa, terra de leite e mel, ou seja, a terra de bênçãos físicas, bênçãos materiais e riquezas espirituais. Mel, vida doce. Sempre no bom sentido. Não é vida amarga, não é vida sofrida. Lutas temos, enquanto nós vivemos aqui na terra, Satanás vai tentar. Mas tendo Jesus, nós sempre teremos suporte para suportar até o nosso limite. Jesus entra e vai naquilo que nós não podemos alcançar. Aquilo que nós não podemos vencer. Ele nos oferece na palavra armas espirituais com as quais nós derrotamos os piores adversários, demônios, problemas graves que eles criam. Muito bem. A forma como o cristão vê o problema, a forma como o cristão enxerga a adversidade, a forma como ele encara uma doença, a forma como ele vê, como ele sente, como ele vê, é que vai lhe trazer os resultados, bons ou maus. Que isso, pastor? Então não depende de Deus, de Jesus querer me curar, querer me abençoar? Não depende de Deus querer abençoar. Mas pastor, não é vontade de Deus? Vamos entender. A vontade de Deus em relação à humanidade já se cumpriu. Jesus já foi à cruz. E no sacrifício de Jesus, todo ser humano sobre a face da terra pode se salvar. Só depende de cada um. Jesus já nos resgatou. Aquele que crê, que assumir o resgate, está isento da maldição. Então vamos lá. Vamos receber o que Jesus fez e vamos trabalhar. A forma como você enxerga o problema é que vai
te dar condições de vencer pela fé ou de perder. Pastor, eu não quero perder, ninguém quer perder. Só pessoas sem juízo. Se a pessoa não tiver juízo, porque quem não tem juízo, né, irmãos? A pessoa que bebe o juízo, ela, não é? São as pessoas de mente fraca. Normalmente essas pessoas são pessoas enfermas psiquicamente, né? Você entende o que eu estou dizendo? Pessoas doentes mentais, pronto. Ninguém em sã consciência quer sofrer, irmãos. E Jesus teve pressa em fazer a obra. Ele só teve aqui na terra 3 anos, 6 meses e poucos dias de ministério. Aos 30 anos, Jesus iniciou o ministério e rapidamente ele foi ao Calvário para cumprir logo com o sacrifício e resgatar a humanidade. Então Deus teve pressa em libertar o ser humano. Por que a humanidade sofre? O Espírito Santo diz, o povo de Deus sofre por quê? Porque ele falta conhecimento. Então vamos lá. Quando o povo do Egito, o povo de Deus, descendente de Abraão, foi tirado do Egito, eles tinham uma promessa no coração, mas era grande, era gloriosa. Porém, quando eles iniciaram a caminhada, depois da travessia do Mar Vermelho, daquele grande milagre, e começaram a ver dificuldades, a ter falta de algumas coisas, e a enxergar os problemas, pronto, começou. Ali o problema deles começou. Por quê? Porque com os olhos da carne, eles só viam as dificuldades e se atrapalhavam, e se irritavam, e se indignavam, inflamavam o coração, abriam a boca e murmuravam. Falei no culto das 7, toda a igreja sabe disso. A murmuração é gravíssima diante de Deus. No lugar da murmuração deveria haver oração. Oração firme para sair mais depressa do problema. Se o cristão ora com fé, o Senhor Deus ouve e a oração do justo tem poder, tem eficácia. Mas o problema é que os olhos deles estavam nas dificuldades. Quando Moisés chamou os 12 líderes e enviou a terra que eles tomariam posse, eles ficaram lá 40 dias escondidinhos, como espiões. Eram os espias mesmo, espiões, só especulando, conferindo se era tudo aquilo que Deus havia falado com Abraão e falado com Moisés. E eles foram observar. E os olhos físicos deles viram, porque o ministério lá era físico. Como é que nós alcançamos as nossas bênçãos? Quando os olhos do nosso coração, da nossa fé, se firmam na... Repete em voz alta. Diga, os olhos da fé, firmes na palavra. Por isso que são olhos da fé. É por isso que são olhos da fé. É por isso que são olhos da fé. Por que a doença cresce, irmãos? Porque o cristão natural, ele vê a doença grande. Ele vê a doença, né, grave. Ele vê a dificuldade da cura. Então ele vê os problemas grandes. Os problemas para alguns cristãos são sempre grandes. Às vezes é uma coisa pequena, mas ele vê grande. Meu filho não tem jeito. Meu marido não se converte. Meu Deus, aquela mulher, só misericórdia. Se fechasse a boca, se meditasse, se lesse a palavra, se acreditasse, se meditasse, se abrisse a boca para plantar a boa semente, colheria segundo a sua natureza. Diga, o que se planta se colhe. Diga, só se colhe o que se planta. Mas por que vocês não olham no rosto um dos outros? Diga, você colhe o que você planta. Mas é o que planta mesmo, gente. Os olhos, atenção, os olhos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Quem lê comigo o versículo 34?
Vamos juntos? A candeia do corpo é o olho. Dá uma paradinha. Troca a palavra candeia por luminária. Não pode mudar a palavra pastora. Não está mudando nada. Só está atualizando a linguagem. Antigamente se usava lamparina, lampião. Sim ou não? E hoje tem luminários. Só isso. Jesus está dizendo que você é uma luminária. Só não pode ser uma luminária queimada. Então vamos lá. 34. Vamos juntos? A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também o teu corpo, todo o teu corpo será. Mas se for mal, vamos visitar Mateus? Mateus 6, 22. É a mesma passagem bíblica. É a mesma coisa, pastor? Então não precisa. Vamos lá. Mateus 6, 22. Quem lê comigo? A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons... Dá uma paradinha, pronto. Todos aqui conhecem e sabem que Jesus já disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem sabe que isso que eu estou falando está na Bíblia? Faz assim, quem sabe? Todo mundo. Todos vocês. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Foi ele lá na cruz que carregou as enfermidades. Então ele é a luz. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ter o quê? Luz. A doença está na luz ou está nas trevas? Então você já entendeu. Quer dizer que se eu contemplar com os olhos da fé, o meu corpo responde, a saúde brota? É exatamente isso que Deus está falando. Deus está falando para de ter medo da doença. Para de ter pavor dela. Para de ficar assustado. Cresce na fé. Eu acho interessante, irmãos. Tem gente que ainda não conseguiu comprar casa própria, mas tem um plano funerário. Espera a morte, mas não espera a vida. Eu estou sendo sincera. Ô pastor, precaução. Ué, então está esperando a morte. Não está esperando a vida. Aí Jesus disse: eu vim para você ter vida. Claro que todo mundo um dia vai morrer, irmão. Cada um no seu tempo. E se Jesus voltar, a igreja que estiver na palavra sobe, não está, paciência. Isso é realidade, gente. Vamos encarar essa realidade. As pessoas vivem como se fossem eternas aqui na terra. Todo mundo um dia vai. Mas enquanto vivemos aqui na terra, nós temos uma guerra. E muitas vezes a guerra é dentro de nós mesmos. O que está dentro de mim? Uma certeza de que a palavra vai se cumprir na minha vida, naquela promessa, naquele cuidado, naquele zelo? Ou será que as circunstâncias vão me engolir? As adversidades, os problemas, a doença, como é que é isso? É assim que muita gente vive. Jesus veio, irmãos, para fazer o que nós não podemos fazer. Ele veio para nos ajudar em tudo. Ninguém entraria no céu sem Jesus, ninguém entra sem Ele. Ele veio para resolver isso. Ninguém se endireita 100% sem o poder do Espírito Santo. Sem a palavra trabalhar o coração. Santidade. Jesus veio para isso. Quem tem uma doença incurável, se a medicina diz não, fazer o quê? Jesus veio para isso. Mas tem que levar a sério, irmãos. O cristão tem de levar uma vida séria. Ele não tem que separar a vida espiritual da vida material. Elas andam juntas. Juntas, é isso mesmo. Como é que eu vejo as adversidades? Surgiu um problema, como é que eu enxergo esse problema? Eu vou contemplar a palavra de Deus, o Espírito de Deus está na minha vida, e eu sei que Deus vai me dar a solução, porque o que eu não posso, Ele pode. Entenda, vamos lá. Então, se os teus olhos forem bons, eu vou de novo, tá? No 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons... Só isso aqui seria suficiente, irmãos. Só isso aqui seria suficiente. O que é fé? Nós estamos estudando, não é? Sobre a fé. Não é? Escola bíblica. Às quartas-feiras.
se os teus olhos forem bons. Mas quais são os olhos que Deus considera bons? Aqueles olhos que enxergam o invisível. Mas como é que eu vou enxergar? Eu não vejo Deus, mas eu creio. Eu tenho certeza que Ele está comigo. Então eu vou ter medo de quê? Se eu realmente tenho essa certeza, eu tenho olhos da fé ou eu tenho olhos naturais? É exatamente isso. Irmãos, vamos à realidade. As pessoas estão dentro das igrejas com os olhos naturais, irmãos. Pessoas apavoradas com problemas. Pessoas sempre angustiadas com as dificuldades. Como é que um dia eu vou ter minha casa própria? Eu não tenho condição. Cadê os olhos da fé? Mas pastora, você não sabe quanto eu ganho, como é que eu vivo? E nem preciso. Deus sabe tudo. Ele sabe tudo a teu respeito. Às vezes o cristão não aprende a orar, irmãos, para entregar problemas no altar de Deus. Mas muitas vezes não sabe receber da palavra aquilo que vai lhe capacitar a enxergar o que o mundo não vê. Os impossíveis. A mão de Deus trabalhando. Foi o problema do povo, irmãos, dos descendentes de Abraão. O problema foi esse, lá no deserto. Aí o Moisés chamou os 12, tá? Eu estou trazendo essa parte algumas vezes, porque isso tem de criar uma base dentro de cada cristão. Ou aprende a viver da fé, ou vai ser um religioso que, pela misericórdia, vai alcançar o céu, vamos dizer assim. Eu creio para ser salvo, para ir para o céu, vivo em santidade total, glória a Jesus. Mas quando surge um problema e o problema é mais grave, o medo toma conta e só enxerga o problema. E quantos se perdem nisso, irmãos? Viver da fé te leva a outro nível. Viver da fé, vou repetir, te leva a um nível mais alto. Ou seja, a confiança em Deus, na ação do Espírito de Deus na nossa vida. O que eu não posso, o meu Deus tem poder para fazer. Então, como foi isso? Aí Moisés chamou 12 líderes, como vimos semana retrasada. 12 líderes e disse: entrem na terra que Deus prometeu. Lá tem os moradores, são muitos povos. Deus falou tudo, o Senhor avisou tudo. Espiem a terra e vejam tudo o que há nela e tragam o relato. E assim foi. Eles foram, ficaram 40 dias escondidinhos, vigiando tudo, especulando tudo. Estavam lá, guardando tudo, armazenando tudo aquilo que viram para levar para o Moisés. E aí voltaram, como vocês já sabem, os irmãos sabem bem, com aquele relato. 10 com o relato do desespero, até da revolta, dos medos, dos pavores, e depois murmurando o tempo todo. Só 2 guardaram a promessa e estiveram no mesmo lugar, nos mesmos lugares, vivendo vendo as mesmas coisas, debaixo, vamos dizer, da mesma pressão ou situação. Mas esses 2 tinham a promessa de Deus tão viva no coração, que eles se levantaram contra os 10. Esses 2, os irmãos sabem, foram Josué e Caleb, que ficaram firmados na promessa e não se abateram pelas circunstâncias. Eles não tiveram medo daqueles povos gigantes. E então era uma controvérsia e um choque muito grande. Por quê? Porque, irmãos, a ciência é natural. O campo científico, tá? Ele trabalha com evidências. Então, pastor, sim. Com materialidade. Então, pastor, sim. O teu olho físico vê. Muitas coisas o teu olho físico vê. Mas e os olhos espirituais, os olhos da fé, viram o quê? Ou estão vendo o quê? De repente não viram nada. Não viram nada. Há pessoas que entram na palavra e literalmente se encontram. Eu me encontrei na palavra. Eu me encontrei.
Eu sei que o que está escrito é a única verdade. Diante de toda a verdade, aqui está a verdade. Muito bem. Então houve aquele choque. E aí vieram os relatórios. Mas antes de nós irmos aos relatórios dos apavorados, dos desesperados e dos dois homens de fé, nós vamos contemplar o versículo 23. Vamos juntos? Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Trevas não é a presença de demônios? Sim. Trevas não são escuridão ou escuridões ou escuridão? Trevas se resume em escuridão? Sim ou não? Sim. 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 Quem é a luz? Jesus. Deus é a luz. O diabo anda nas trevas. Ou seja, na falta da luz, do conhecimento. Tá bom. Então agora nós vamos observar se nós somos naturais, se nós somos espirituais. De que grupo nós fazemos parte? O problema chegou, o problema cresceu, o problema é grande. O problema sempre esteve presente, a dificuldade é muito grande, as impossibilidades são totais, mas como é que eu vejo tudo isso? Como é que eu posso contemplar a virada, a mudança de tudo isso? Então eu vou lá em Números 13 e vou atentar para os relatos. Eu vou observar os relatos. Vamos lá. Números capítulo 13. Vamos lá? Então, versículo 27, vamos juntos. Vamos juntos? E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Tá paradinha? O que uma pessoa pode dizer que é mais forte do que ela? Uma doença incurável. É mais forte que ela. Ela não pode vencer. Sozinha ela não pode. Se a ciência não está podendo, como é que ela vai poder? Uma doença incurável. Está aqui. É mais forte do que nós. Se a própria ciência não pode. Ah, então não tem jeito. Então Jesus, ele não pode. Então ele veio para quê? Pois é. Então tem gente, irmãos, que só aceita Jesus para a salvação eterna, mas não procura conhecê-lo verdadeiramente, iluminando os olhos da fé. Olhos espirituais. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Traz isso para a abrangência da sua vida. Se os teus olhos forem bons, a tua vida terá. Está fraca, irmãos, a igreja. O que houve? Vocês foram dormir tarde? Foi o evangelismo de ontem? Quem saiu para evangelizar hoje dormiu até mais tarde? O povo de manhã estava aqui num pique de fé bonito. Vamos lá, sério, eu estou começando a palavra às 7 horas da manhã, meu. Quem chega às 7 já está atrasado, quando começou às 6:30. Mas vamos lá. Irmãos, isso aqui não é filosofia. Isso aqui não é um passatempo de Deus para dizer: vem, lê a história do povo lá enxergando os gigantes. Vamos lá ver um desenho animado para ver gigantes. Não, meu irmão, não brinca. Isso é coisa seríssima, irmãos. Realmente havia gigantes naquele tempo, povos poderosos,
poderosos. Mas Deus garantiu a Israel: eu lhes darei essa terra. A melhor terra. Terra que mana leite e mel. A melhor terra, irmãos, é a presença de Deus. A melhor terra é a terra da fé. A melhor terra é juntinho de Jesus, porque o que você não pode, Ele faz na tua vida. Bom, então eles estão dizendo: olha, nós não vamos conseguir. E por que Josué e Caleb ficaram tão firmes e disseram: nós vamos, subamos animosamente. Animosamente. Esse é um segredo. Qual é esse segredo de que falo agora? O ânimo cada dia. Enquanto você avança em direção à sua bênção, cada dia você tem que animar. Por quê? Porque se você olhar as circunstâncias, está tudo do mesmo jeito. Quando você começa a ativar os olhos espirituais, você começa a tocar o coração de Deus. Porque você está aprendendo a viver da fé. Você não está vendo Deus. Mas Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Acabei de citar para você João 5,17. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.